aí, tudo bem com você? No ar mais um encontro marcado aqui na TV Alfa, TV sem comparação. E hoje você vai acompanhar uma verdadeira aula de economia com o economista professor Paulo André de Oliveira. Vamos falar a respeito de como anda a economia brasileira. Muito importante você poder acompanhar. Temos também a participação da Roluz com fotos e eventos sociais no encontro marcado com a Roluz. Tem JP, o menino da TV. O JP vai estar com um papagaio hoje. Aguarde o JP. Tem o Tá na Rede, sempre um vídeo interessante da internet. Tem as logomarcas que marcam. Tem tudo isso no encontro marcado que começa agora. E para você que acompanha a TV Alfa, nós vamos bater um papo agora com o economista Paulo André de Oliveira. Paulo, satisfação em recebê-lo aqui no nosso encontro marcado. Bom dia, Márcio. Satisfação é minha. Paulo, a preocupação geral de cada cidadão brasileiro acendeu a luz amarela na economia brasileira? Bom, na minha percepção, o principal fator para o brasileiro mesmo é como vai o emprego. Ele continua forte, né? Apesar de ele ter perdido um pouco o impulso, as pessoas continuam encontrando emprego, existe uma demanda alta por emprego ainda. Então, isso daí é o que mais a gente pode chamar de importante para as pessoas. Sim. Porque o principal fator que melhorou a renda do brasileiro foi uma melhora no salário em alguns setores, mas principalmente ter mais pessoas empregadas dentro da própria família. Então, por exemplo, vamos supor que eu sou chefe de família, eu ganho R$1.000 e só eu trabalhava. Tá. Aí minha esposa encontrou um emprego que fosse um emprego para ganhar o salário mínimo de R$678. A renda familiar aumentou R$678, que é 60% no nosso exemplo. Então, isso daí melhorou muito a qualidade de vida das pessoas. Então, melhorou a qualidade de vida das pessoas mais pela diminuição do desemprego por um nível baixíssimo, né? Um dos níveis mais baixos da história do Brasil, do que necessariamente o aumento de salário, né? Quer dizer, então, para o pessoal poder entender, você pode ter a inflação pode estar aumentando, né? Mas o time também que está levando dinheiro para casa aumentou. Sim, mas a coisa aconteceu numa sequência diferente. Tá? O emprego foi melhorando porque em 2008 eclodiu a crise financeira do subprime nos Estados Unidos e a maior parte dos países do mundo tomaram atitudes para estimular a economia. O Brasil também tomou uma atitude para estimular a economia através do consumo. Sim. Né? Então, esse estímulo da economia, como o Brasil ele ainda tinha um consumo muito reprimido, que as pessoas ainda queriam consumir, ele teve um efeito muito positivo. Então, naquele primeiro momento, 2009, 2010, a inflação estava bem ajustada ainda. Então, o que você tinha? Você tinha uma melhora da renda das famílias, melhora de salário, melhora da renda das famílias, aumentando o poder de consumo com uma inflação sob controle. Só que esse estímulo tinha que ser uma coisa temporária, certo? Os principais estímulos foram o estímulo à construção civil, estímulo à compra de automóveis, eletrodomésticos da linha branca, programa Minha Casa Minha Vida. Foram todos bons programas, né? Agora a gente pode discutir isso. Mas com o passar do tempo, esses estímulos tinham que ter sido retirados. Por quê? Porque, por exemplo, no caso da construção civil, a gente vai lembrar aqui na nossa região, aliás, isso aconteceu no Brasil inteiro, se em 2008, 2009, um terreno custasse R$50.000, hoje ele custa 100. Por quê? Porque o estímulo foi em excesso. Então, quando a economia começou a andar sozinha, ele falou, tudo bem, agora você está andando sozinho, vamos sair de perto. Só que isso também foi uma estratégia eleitoral, né? Então, essa sensação de crescimento econômico, de melhora econômica, deu saltos de popularidade
tanto do governo anterior como dos primeiros anos do atual governo. Quando passou, eles continuaram a dar o estímulo, né, porque eles não viam outra alternativa, aí nós começamos a gerar inflação. Né? Então, a inflação é algo mais recente. Nós estamos em 2013, foi a partir de 2012 que ela começou realmente a preocupar. Né? Então, foram em momentos diferentes. Em 2012, né, nós tivemos uma seca muito grande nos Estados Unidos, que é o maior produtor mundial de grãos, né, que quebrou a safra americana, tanto de soja como de milho. E soja e milho, eles são usados tanto para alimentação animal, né? No caso do milho nos Estados Unidos, ele é usado também para produzir etanol, né? Então, isso daí fez com que os Estados Unidos tivessem a necessidade, né, de importar alimentos, né, de importar esses produtos, e isso daí alterou o preço mundial dos produtos. Então, os alimentos sofreram muito por causa de problemas de oferta no mundo inteiro. Quer dizer, o gigante foi às compras, vão subir o preço. Isso. Os Estados Unidos, a gente sempre fala da economia americana, porque a economia americana, ela é a maior, ela é produtiva, então, e eles são grandes consumidores. Qualquer impacto que tiver lá afeta o resto da economia do mundo. O mundo todo. É diferente, por exemplo, da economia da China, que é a segunda maior economia em produção do mundo, só que o poder de consumo deles como chineses, como consumidores chineses, é muito menor do que o americano. Então, isso daí faz com que os efeitos sejam diferentes. Né? A China produz para o mundo, o americano produz para o mundo e para ele, porque ele tem poder de consumo. O cidadão americano, apesar de toda a crise, e que nós já estamos vendo aí que o americano está conseguindo voltar a economia deles nos trilhos. Também já faz 5 anos. Né? Agora, Paulo, a gente ouve falar, principalmente na grande imprensa, né, países tradicionais da Europa, como Espanha, Itália, até a França, hoje convive com índices de desemprego alarmantes. Né? Isso você acha que pode refletir também aqui na América do Sul, especialmente no Brasil? Ou se fosse para refletir já teria acontecido? Não, reflete sim. Sim. Bom, a Espanha, ela vem num processo de desemprego histórico, né? A Espanha é considerada um país desenvolvido, mas eles têm um problema de emprego, sobretudo entre cidadãos entre 18 e 25 anos, que acontece aqui também no Brasil e no resto do mundo. É uma preocupação que a gente tem com esses jovens, né? Inclusive o Papa falou disso, né? Mas você tem, acontece mesmo, 18 a 25 anos é difícil de conseguir emprego. Né? Isso daí não é só aqui no Brasil. Esse é o primeiro emprego, talvez, né? Para a maioria das vezes. Hoje sim, porque as pessoas estão estudando mais tempo. Então, esse desemprego no mundo, né, ele afeta realmente, principalmente desemprego no mundo desenvolvido, vamos colocar assim, da Europa, afeta o Brasil pelo seguinte... nós passamos a ter mais dificuldade para exportar para eles, porque se não tem emprego, não tem renda. Se não tem renda, não pode comprar. Isso. E eles tentam mais agressivamente vender para nós e para mercados que nós temos, nós também avançamos. Entendi. Então, o que acontece? Como esses países, apesar de eles terem alguns problemas que a gente pode até falar a respeito, que é principalmente o problema de gasto público, eles têm tecnologia, né? Porque o povo é mais educado do que o brasileiro. Então eles podem avançar com exportações e isso afeta a gente. Como o Brasil é um grande exportador de produtos primários, que são aqueles produtos que ainda não foram tão manufaturados, como é o caso do minério de ferro, produtos agrícolas, então isso afeta a gente. Sim. Porque se eles não estão consumindo, nós não estamos exportando para eles. Então essa também é uma ligação que a gente tem com a China. A China tem que produzir bastante para a gente exportar minério para eles. E isso afeta a nossa balança comercial. Né? E como eles não compram, nós também temos dificuldades para exportar. Então, de fato, o desemprego na Europa e no mundo desenvolvido como um todo, né, principalmente na Europa, afeta sim a economia brasileira. Nesses últimos anos, nós se voltamos para o mercado interno. Ou seja, nós produzimos para nós mesmos. E não produzimos o suficiente. Por isso que eu falei que o estímulo ao consumo foi exagerado.
aumentou muito as importações no Brasil. Então, como é que funciona um sistema econômico? Você tem o produto interno bruto, né, que é a produção de bens do setor primário, secundário e terciário, e tem o consumo por outro lado. Então, você produz para consumir. Entendi. Certo? Se você consome mais do que produz, você importa. Certo? Então, o que aconteceu no Brasil, nós demos muito estímulo para o consumo e começamos a aumentar as importações. Né? Por quê? Porque a ideia que o governo tinha é que, dando estímulo ao consumo, eu aumento a produção. Só que como diminuiu o desemprego e não aumentou a produtividade, né? Então nós não conseguimos suprir isso. Entendi. Porque, veja bem, mas como que a gente está produzindo menos com um PIB aí de aumentando 0,7%, 1,9%, tão pouco assim, né? E não tem desemprego? Questão de produtividade. Então a maior parte dos empregos gerados foi para o setor terciário, que é o de distribuição, né? É o comércio, prestador de serviço, não foi para a indústria, tá? Não foi para a agricultura. Então, o que acontece? Nós aumentamos o emprego, mas não a produtividade. Na verdade, a produtividade do Brasil caiu nos últimos 2 anos. O que é produtividade? Produtividade é a produção dividida por uma unidade produtiva. Então, por exemplo, qual que é a produtividade do trabalhador? Quanto ele produz, dividido pelo número de trabalhadores. Então, a produtividade por trabalhador é X. Então, se eu produzo 10 mil canetas por dia, né, com um trabalhador, então quer dizer que a produtividade dele é isso. Se eu faço 10 mil canetas por dia, eu tenho 2 trabalhadores, a produtividade é de 5 mil canetas por trabalhador. Então o que aconteceu? Você aumentou o emprego, mas não aumentou a produtividade. Na verdade, ela diminuiu. Então você pode dizer assim, é lógico que isso é uma média, né, que nós estamos considerando a economia como um todo, isso não é para todos os setores, mas que a produção por trabalhador diminuiu. Existe uma maneira de se reverter esse quadro, Paulo? A produtividade, ela aumenta com trabalhadores mais qualificados, com tecnologia e com bens de capital. O que são bens de capital? São máquinas, equipamentos, é tudo aquilo que vai facilitar o trabalho humano. Então, com investimento. Investimento no setor, né? O que é investimento? As pessoas às vezes confundem investimento com aplicação financeira. Uhum. Investimento é você comprar máquinas, equipamentos, fazer com que você tenha condições de produzir mais com menos insumo, mão de obra. E com qualidade, né? Sim, isso, sem dúvida. A qualidade hoje em dia ela está intrínseca, você não tem como fugir dela. Tá? O mercado exige isso, né? Isso. Então você não fala assim, um produz melhor, um produz pior. Isso não tem mais. Inclusive a gente tinha o estigma do produto chinês, o produto chinês era ruim, né? No começo, quando eles estavam se industrializando, sim. Hoje não. Hoje o produto chinês tem muito produto chinês de alta qualidade. Era comum você pegar um produto, na hora que você olhar made in China, você olhar, torcia o nariz. Ih, meu Deus. Ainda existe produto ruim chinês, como existe o nosso, mas você veja, você vai comprar um computador da HP, né? Ele é fabricado na China. Você vai comprar um computador da Sony, fabricado na China. Né? Então não tem como. E todos os equipamentos aqui da televisão devem ser também isso, né? Então, eu lembro que uma vez eu comprei uma calculadora e eu achava que a calculadora era americana, né? Por causa da fonte que veio. Não, eu virei lá atrás, made in China nos Estados Unidos mesmo. Né? Então, essa questão, né? Essa questão não tem a dúvida. A qualidade não tem como fugir dela e o chinês sabe disso. Né? Que coisa impressionante. Agora, nesse estímulo que houve para o pessoal ir às compras, para o brasileiro gastar e tudo mais, o brasileiro hoje está endividado, Paulo? Sem dúvida. A questão é a seguinte, é tudo uma questão de aprendizado, né? Então, quando você melhorou a renda das pessoas, elas puderam comprar outros produtos. Vou dar um exemplo, por exemplo, do automóvel, que foi uma coisa muito estimulada. Quando você compra um automóvel, vamos supor que a pessoa está pagando R$500 de prestação do automóvel. A maior parte das pessoas compram veículos financiados. Uhum. Esse não é o único gasto que você tem quando você compra o veículo. Você tem gasto com impostos, você tem gasto com manutenção, né? Dependendo do local você tem que pagar uma garagem. Então, quando a pessoa compra um automóvel, o gasto de R$500 é uma coisa. E o demais? Eu não vou nem falar combustível, porque combustível você ia ter que pagar pelo transporte de qualquer forma.
E você imagina o seguinte, você compra um carro por 35 mil. Passado 2 anos ele está valendo quanto? 25? Se tudo correr bem? 25 talvez. Tá. Então você teve uma depreciação. Depreciação é a perda do valor do bem. Não é manutenção. Entendi. De 10 mil reais em 2 anos. Então se você pegar esses 10 mil reais e dividir aí por 20 meses, só para fazer uma conta fácil, né? Você teve uma depreciação do seu patrimônio de 500 reais. De 500 reais por mês. Então o automóvel te custou R$1.000 por mês. Por quê? Porque passado esses 20 meses, ele está valendo 20 mil. Você quer comprar outro? Coloca 10 mil em cima. Entendeu? Se você tivesse pego esses 35 mil e aplicado ele, você teria os 35 mil e mais alguma coisa. Eu sei que as pessoas vão falar assim, mas eu preciso do automóvel, ele vai me dar conforto. Claro. Sem dúvida nenhuma, mas isso tem um preço. Eu acho que as pessoas têm que ter a satisfação dela, mas ela tem um preço. Você paga mais 4% de IPVA, você tem que ter um seguro do automóvel. Isso daí, então, por que eu falei que é uma questão de aprendizado? Você desaprendeu, aumentou a renda da minha casa, eu posso comprar um automóvel, R$500 eu posso dispor por mês. E o resto? Entendeu? Entendi. Então isso daí vai custando caro. Eu vou contratar um serviço de internet. Ela custa para mim também. Então se você vai somando pequenos valores no orçamento doméstico, é ele que faz o rombo. Então, na verdade, é uma questão de educação financeira, né? Então as pessoas vão criando um monte de pequenos valores no orçamento doméstico que vai causando descontrole. Quando a gente fala de educação financeira, a primeira coisa que a gente fala é olha, faça um orçamento doméstico. O que é o orçamento doméstico? Receita menos despesas. Mas despesa de tudo. Para você saber a sua capacidade de gastar. Porque pagar juros, você pagar juros no automóvel, tudo bem, é uma opção que você fez. Sim. É sempre a melhor opção guardar o dinheiro. Mas vamos descartar essa opção aí da pessoa fazer a poupança, que é a melhor coisa. Tá? Mas vamos descartar. Você não pode, por exemplo, pagar juros porque você atrasou a prestação. Você não pode pagar juros porque você teve que entrar no cheque especial. Esse tipo de juros é descontrole do orçamento doméstico. Entendi. Entendeu? Então, eu quero comprar um carro financiado, um carro custava 35 mil, ele vai custar 45 mil com juros. Tudo bem, você está ciente disso. Tá? Agora, não paguei a prestação em dia porque eu me descontrolei, esperei chegar um vale, alguma coisa assim, a coisa vai ficando grande. Precisei fazer um gasto com remédio, precisei ir no médico. Pronto, você teve problema. Então, a folga financeira, né, quando a gente fala em poupança, por exemplo, que a pessoa deve ter uma poupança, é por eventual. Né? Não, eu não quero guardar dinheiro para comprar um carro, que dá muito trabalho. Tudo bem, mas você tem que ter uma folga financeira se o seu carro quebrar, se você precisar ir no médico. Né? Então, a gente fala, por exemplo, né, que quando a gente tem 35 anos de idade, você tem que ter uma reserva financeira. Conforme a sua idade vai avançando, a reserva tem que ir aumentando também. Isso daí é uma questão de educação financeira. Então, o endividamento, só para encerrar, eu fugi um pouco da pergunta. O endividamento, ele tem a ver, né, com o descontrole financeiro. E a melhor forma de você conseguir resolver esse problema é fazendo um orçamento doméstico. Não é comprando um programa de computador, não é nada disso. Pega uma folha de papel, coloca a receita de um lado e despesa do outro. Certo? Né? Daí você sabe. Porque você tem aquelas despesas fixas que você vai conseguir colocar com facilidade. Né? Porque a gente observa o seguinte, quando as pessoas, vamos supor, ela entra num pagamento de 24 meses, ela começa a esquecer dos pequenos valores. Então eu vou comprar lá uma televisão de R$2.000 e eu estou pagando lá R$150 por mês. Até a quinta parcela, ela lembra de memória. Isso é pesquisa, isso não é uma coisa minha não. Né? Da quinta prestação em diante, ela começa a esquecer e entra em prestação de novo. Por isso que é importante o orçamento. Isso daí é pesquisa feita em muitas empresas, né, de médio e grande porte. Às vezes a gente é convidado a conversar com os funcionários. Sim. Porque o descontrole financeiro atrapalha a produção. Isso é cultural do brasileiro? É cultural. Mas não é uma questão... o brasileiro não aprendeu ainda. Não aprendeu ainda. Pra você ter uma ideia, e é lógico que cada país é de uma forma. Por exemplo, se você estivesse na Alemanha, ela não te incentiva a acumular patrimônio.
Então, se você tiver muito patrimônio, então eu vou guardar dinheiro porque eu vou comprar uns apartamentos. Isso não. Ele incentiva você a guardar dinheiro em previdência. Que a previdência ela tem duas funções. Ela serve para financiar investimento, porque quando você guarda dinheiro, esse dinheiro tem que ser emprestado para alguém, porque senão você não vai receber juros nenhum, certo? E o patrimônio, eles não incentivam e inclusive não tributam. Então, por exemplo, se você for na Alemanha e querer aplicar uma cultura de fazer poupança na Alemanha para você ter um patrimônio no futuro, não funciona, por causa da tributação na Alemanha. Então, o que eles fazem? Eles incentivam a pessoa a guardar dinheiro para aposentadoria na Previdência. Tá certo. Bom, nós estamos conversando com o economista Paulo André de Oliveira aqui no nosso Encontro Marcado. Nós vamos a um rápido apoio cultural. Antes disso, teremos as fotos da Roluz no Encontro Marcado com a Roluz. Já já voltamos com o Paulo André. Hey girls, are you ready for the weekend? Come on, let's head out for the streets, let's go! Me and my girls, we are heading for the club. Put your hands up if you cannot get enough. Pass the bottles to the models, keep it coming, don't stop. Put your hands up if you cannot get enough. Let's go now. Agora eu quero falar para você a respeito do Grupo Berimbau, peças e postos. Para abastecer o seu carro, procure os postos do Grupo Berimbau. Qualidade para você. Na hora de comprar peças para o seu carro, não importa o ano de fabricação, não importa a marca, você encontra a peça que o seu carro precisa em Autopeças Berimbau, Berimbau Autopeças. Facilidade no pagamento, garantia do que comprou, tudo isso na Autopeças Berimbau. É o Grupo Berimbau, peças e postos, sempre o melhor para você. A Academia Regina Volpato foi criada para facilitar o dia a dia da mulher botucatuense e região, tornando melhor a sua qualidade de vida. A academia conta com a aparelhagem de musculação e aeróbica completas, com o que há de mais moderno no mercado. Aqui você vem, faz o seu treino personalizado, faz a plataforma vibratória, toma sua ducha, seca o seu cabelo, passa a chapinha, almoça e volta para o seu trabalho. Venha conhecer o espaço feito especialmente para você, mulher,
onde o foco é a qualidade, a satisfação e o bem-estar das minhas alunas. Phenomena. 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 E nós voltamos aqui com o encontro marcado na TV Alfa, TV Sem Comparação, conversando hoje com o economista Paulo André de Oliveira. Paulo, e a caderneta de poupança, ela continua em alta? O brasileiro continua depositando na caderneta de poupança? As entradas de recursos estão superiores às saídas de recursos, ou seja, a captação continua maior do que as retiradas. A caderneta de poupança é uma forma de aplicação ainda muito tradicional que funciona muito bem. Ela é garantida pelo por um fundo dos bancos, né? Fundo Garantidor de Crédito, que até o limite de 250 mil por CPF. Então quer dizer que mesmo que um banco quebre, a caderneta de poupança ela é garantida. Isso vale também para letras de crédito imobiliário, letras de crédito do agronegócio, que ele existe justamente para você não ter medo de colocar dinheiro na caderneta de poupança. São investimentos seguros. São investimentos seguros. Mas como tudo aquilo que é mais seguro, a rentabilidade dele também é menor. É menor. Nós temos a caderneta de poupança antiga e com a regra atual. A antiga era 0,5% ao mês mais a taxa de referência, TR. Isso vale para quando a taxa Selic estiver em 8,5%. Então, o que quer dizer tudo isso daí? Então, o governo tinha uma regra que era o seguinte: a remuneração da poupança é 0,5% mais a TR, vale para qualquer banco, é igual em qualquer banco, né? E se a taxa de juros Selic caísse para baixo de 8,5%, seria 70% da Selic, né? 70% da Selic mais TR. O que acontece? Por que o governo fez isso? Na verdade, foi uma coisa necessária. O que é a taxa Selic? A taxa Selic Selic significa Serviço Especial de Liquidação e Custódia de Títulos Públicos. Então, o governo, quando ele precisa de dinheiro, quando nós precisamos de dinheiro, o que a gente faz? Né? Se eu estou precisando de dinheiro fora do meu orçamento, eu vou lá e empresto do banco. Né? Eu empresto do banco, né? E combino como é que eu vou pagar e vamos lá. Se o governo precisa de dinheiro, ele emite título público. Então, ele pega, é tudo feito de uma forma eletrônica, mas significa o seguinte:
ele precisa de R$1 bilhão, que é pouco dinheiro por dia para o governo. Né? Ele precisa de R$1 bilhão. Ele pega esse 1 bilhão, divide em pedacinhos. Então, vou supor, se eu pegar 1 bilhão e dividir ele em 1.000 pedaços, ele cai para 1 milhão. Em 1 milhão de pedaços, ele cai para 1.000. Então, eu peguei essa minha dívida de 1 bilhão e dividi por 1 milhão de pedaços. Então, eu tenho minha dívida dividida em pedaços de R$1.000. Entendi. Aí eu ofereço para quem quiser comprar minha dívida. Certo? Então, você não pode emprestar para mim R$1 bilhão, mas R$1.000 você pode. Certo? Então, como é que ele faz isso? Ele emite o título público e oferece no mercado financeiro. Esse título público ele é comprado pelos fundos dos bancos. Por exemplo, um fundo de renda fixa. Então, o banco vai lá e ele compra um volume de dinheiro, de títulos. Esses títulos variam de R$1.000 a R$5.000, tá? E eles podem ser fracionados de 20% em 20%. Então, você consegue comprar título público com R$200. Tá? Então, o banco faz isso. Então, eu chego no banco e falo o seguinte: olha, eu queria fazer uma aplicação financeira. O cara fala, você tem caderneta de poupança, mas você pode aplicar, por exemplo, em fundos. Esses fundos, o que eles são? É o banco captando dinheiro dos clientes, aí ele vai no mercado aberto, através da Bolsa de Valores, na verdade, a operação é feita na Bolsa de Valores, na BMF Bovespa, na verdade a operação é feita no Rio, e compra esses títulos. Ele compra, por exemplo, lá, 1 bilhão em títulos. Entendi. E você, cliente, você tem uma parte do fundo correspondente aos R$1.000 que você comprou. Por esses títulos públicos, o governo vai pagar um juros, que é a taxa Selic. A taxa Selic é uma referência, porque esses títulos públicos eles podem ser remunerados pela taxa Selic, pela inflação mais 4% ao ano, pode ser pós-fixado. A taxa Selic é a referência geral, certo? E nós, pessoas físicas, a gente pode comprar também esses títulos diretos sem o banco, que é o chamado Tesouro Direto. De que jeito? A pessoa precisa se cadastrar numa corretora de valores. Aqui em Botucatu nós temos corretoras presenciais, tem 2 aqui em Botucatu, né? Uma de um banco e uma outra corretora que nós temos ali perto do Jogo Serve do Tanquim, né? Que são 2 boas corretoras. Você pode fazer também como cliente de um banco, por exemplo, no Banco do Brasil, você faz tudo, você compra título público sem sair de casa, você se cadastra pelo Home Bank, ele te cadastra você faz tudo ali. Outros bancos também, o Itaú. Aqui presencial nós temos o Banco Santander e temos a corretora XP, né? Então a pessoa pode fazer isso. Então você fala o seguinte: eu quero comprar título público. Eu me cadastrei na corretora, vamos supor que eu fiz tudo isso daí. Aí é me apresentado um menu de títulos disponíveis. Que estão no mercado. Isso. Olha, um título público que vai vencer em 2025, ele custa R$1.050. Está escrito lá no site. Você quer comprar? Como é que funciona? Eu te dou... Vou dar um exemplo, né? Entendi. Pega R$1.000 mais taxa Selic. Então, ele vai te pagar você vai dar os R$1.000 e ele vai te pagar os juros da Selic até o vencimento em 2025. Mas espera aí, Paulo. Eu vou ficar com lá 12 anos o dinheiro preso lá? Não. Você compra o título e está lá recebendo a remuneração. Daqui 6 meses eu vou comprar um carro, mas eu vou dar entrada com esse dinheiro aqui. Às quartas-feiras, somente às quartas-feiras, você pode vender esse título público. O próprio governo federal compra de volta porque ele vai revender. No preço computado pela Selic, é isso? Seria... vamos supor o seguinte, só para fazer uma conta fácil. Vamos supor que a Selic fosse 10%, eu coloquei um título de R$1.000. Daqui um ano, 10% ao ano, daqui um ano eu ia pegar 1.100, vamos dizer assim. E eu vou vender. É feito o que a gente chama marcação a mercado. O que é marcação a mercado? Se tudo estiver bem, não achar que o governo está pagando as contas dele em dia, que ele não tem medo de nada, quando você for resgatar o título, você pode resgatar os 1.100, mas até mais. Porque tem gente interessada pelos títulos. Entendi. Se eles tiverem medo de alguma coisa, você pode ser que você resgate menos. Isso não tem acontecido no Brasil. A última vez que isso aconteceu foi quando, no primeiro mandato do presidente Lula, que o mercado financeiro tinha medo do que ele fosse fazer. Entendeu? Então, poderia ter resgates menores. Hoje,
a gente percebe que uma boa aplicação você colocar dinheiro em Tesouro Direto. Por que é uma boa aplicação? Porque ele tem a garantia do governo federal, é o mesmo título que o banco compra para colocar nos fundos dele, certo? Entendi. A diferença é que o banco, para ele ter uma segurança com os clientes, né, em fundos de renda fixa, mesmo que o título esteja valendo menos do que deveria, ele paga o certo. Só que se ele estiver valendo mais, ele também paga o valor, aquele valor só com aqueles juros, certo? E quando você coloca num fundo de renda fixa, por exemplo, você paga ainda a taxa de administração do banco. Então, por que a rentabilidade do Tesouro Direto é um pouco maior do que um fundo de renda fixa? Porque o banco fica com a parte dele. Tem custo você colocar dinheiro no Tesouro Direto? Tem. Tem custódia e emolumentos, que você paga a cada 6 meses. Mas, mesmo assim, compensa, né? Falando em aplicação financeira, as pessoas sempre falam muito de bolsa de valores. A bolsa de valores, ela continua muito volátil, né? Oscila bastante, né? Natural, né? É natural. Então a pessoa não pode achar que, porque a Bolsa de Valores deu 1% ontem positivo, que ela vai continuar dando 1% sempre. 1%. Quem quiser investir em Bolsa de Valores, aí a sugestão que eu dou é não precisar do dinheiro. Então você pode dispor desse dinheiro por 2 ou 3 anos, né? Conversar com um especialista, aí eu aconselho ele ir lá na corretora, conversar lá com gente que faz isso todo dia. E ele vai falar para você, olha, tal empresa tem uma perspectiva positiva, né? Mas a pessoa tem que ter ciência que se ela colocar 10 mil reais na Bolsa de Valores e daqui 6 meses ela tiver com 9 mil, é uma possibilidade, certo? Mas ela pode ter 12. Vou dar um exemplo recente. As empresas do grupo X do Sr. Eike Batista. As ações viraram pó. Por que aconteceu isso daí? Porque como é que funciona o mercado de ações? A empresa, quando ela vai quer se expandir, ela tem 2 opções. Vamos supor, eu tenho a minha empresa, é uma empresa de grande porte, porque empresa de pequeno porte não compensa entrar na Bolsa de Valores por causa dos custos, principalmente de auditagem, que você tem que seguir as regras da Comissão de Valores Imobiliários, né, com muito rigor, então você tem um custo fixo alto. Entendi. Então, eu quero expandir minha empresa. Então eu passo por todo um processo de auditoria e tal, e emito ações. O que é emitir ações? Eu convido as pessoas a serem meus sócios, né, através da Bolsa de Valores. Eu jogo essas ações no mercado. Isso. Quando as ações são vendidas, inicialmente elas são vendidas que a gente chama de IPO, Oferta Inicial Pública. É que eu sigo em inglês, por isso que é invertido. Essa oferta, esse dinheiro inicial vai para a empresa fazer investimento, para aumentar. Certo? As ações que a gente vê na Bolsa de Valores são do mercado secundário. São aquelas pessoas que compraram no mercado inicial, né, no primário, e estão revendendo elas. Entendi. Recentemente nós tivemos aí a emissão de IPO, de ações primárias, que é do Banco do Brasil Seguridade, né? Que o Banco do Brasil é uma empresa do grupo, que é uma empresa para previdência privada, né? Quem que vendeu essas ações? Não foi a Bolsa de Valores, foi a própria empresa. Ela usou o Banco do Brasil, o Banco do Brasil é uma empresa, o Banco do Brasil Seguridade Social é outra, né? Ela usou assim, o Banco do Brasil para vender as ações. Entendi. Entendeu? Eu não quero mais ações. Aí eu vendo para o mercado através da Bolsa de Valores. Entendi. Então, voltando ao caso das ações do Sr. Eike Batista, quando foi vender ou fez as IPOs, era para fazer investimento. Por que você compra ações primárias? Porque você tem a expectativa que você está comprando ações de uma boa empresa que ela vai ter lucro. O que aconteceu é que a principal empresa do grupo, a OGX, tinha uma expectativa de produção de petróleo e a produção de petróleo caiu. Não foi aquela esperada. Então, o que acontece? Quando você vai se ampliar, você pode emitir ações e pode emprestar dinheiro. Emitir ações é uma opção. Mas, no caso do Sr. Eike Batista, ele emitiu ações, quando você emite ações, você arranja um monte de sócio, certo? Então, minha empresa tinha um patrimônio lá de 100 milhões de reais, eu emiti ações, eu passei a ter um capital de 200 milhões. Com um capital de 200 milhões, eu posso chegar no banco e pedir ainda mais 100 milhões emprestados. 100 milhões.
Não tem nada de errado nisso, não estou criticando ele, tá? Eu só estou falando que isso é possível. Por quê? Porque você tem um lastro maior de garantia para a empresa apresentar para o banco. Então, o que acontece? Quando você empresta dinheiro, quando você emite ações, você não tem que devolver o dinheiro para a pessoa, porque ele se tornou seu sócio. Quando você empresta dinheiro no mercado financeiro, ele tem o dinheiro de volta. Certo? Agora, como é que é feito o investimento? Você empresta dinheiro, vou montar uma empresa, eu tenho expectativa de pagar esse financiamento com a atividade da empresa. Então, se a atividade da empresa não dá certo, eu perco a capacidade de pagamento. E como é que você vai pagar, né? No meu modo de entender, não teve má fé, tá? Foi um risco, ele se alavancou muito. Alavancar é o seguinte, ele emprestou do total da empresa, muito do que é o patrimônio da empresa hoje é de dinheiro emprestado. Então, se a empresa vai muito bem, obrigado, paga lá o financiamento, assunto encerrado. Acabou. E se a produção não é satisfatória? Que foi o que aconteceu e que está afetando as ações do grupo dele. Quem comprou ações do grupo do seu Eike Batista, por exemplo, que comprou a R$13, existe expectativa no mercado que ela chega a 10 centavos. Meu Deus do céu. Agora, existe alguma possibilidade de se reverter esse quadro? Porque estão dizendo que o petróleo pode dar uma reviravolta aqui no Brasil novamente. Mas, quer dizer, o Eike ou Ike quebrou? Ainda não. Ainda não? Não. Ele tem uma reservinha ainda lá, tem um fôlego ainda? Na verdade, ele precisa resolver esse problema de caixa dele. Ele pode resolver o problema de produção dele, não sei, né? Por enquanto ele ainda consegue ser solvente, né? Solvente é a capacidade de pagar. Entendi. Né? Então, eu estou querendo dizer que quando a gente investe em ações, você se torna sócio de uma empresa. Quando você se torna sócio de uma empresa, você corre o risco junto com ela. Claro, dela crescer ou dela afundar. Ou dela afundar. Não existe nada que dê mais dinheiro que a empresa. Entendi. E nada mais arriscado também. Existem pessoas que investem na Bolsa de Valores e fazem aquele acompanhamento diário. Olha, minha ação hoje teve um crescimento de X. Isso é normal aqui no Brasil? Né? Tem muita gente que faz isso. Tem muita gente que faz isso, tem muita gente que faz um acordo com a corretora para ela fazer esse acompanhamento com ele. Mas não é uma coisa, como eu já falei, um dos homens mais ricos do mundo é o Warren Buffett, não sei se é assim que pronuncia, mas ele mexe com ferrovias, ele mexe com a economia tradicional. Tá lá o Bill Gates, ele deve ser o segundo ou terceiro do mundo. Tem um mexicano, né? Que é o Carlos Salinas, né? Que é o dono da... Acho que não sei se é da Oi, da Claro, não me lembro. Isso. A questão é a seguinte, esse cara, esse senhor, que já tem 80 anos e continua morando numa cidade de 20 mil habitantes, que ele cresceu lá, quando ele tem um ganho de 2%, ele vende as ações. Aqui a gente quer ter um ganho de 20%. De 20%, Então, dá realmente para ganhar dinheiro com ações no acompanhamento diário, mas não é fácil. Né? E eu sempre falo para as pessoas que elas têm que não contar com o dinheiro, tá? Usar aquilo lá como uma reserva, um risco, não se arriscar tanto. Até 20 mil reais, inclusive, você não tem tributação de imposto de renda se você não fizer operações dentro do próprio dia, que chama intraday, né? Acima disso daí tem uma tributação também. Então, o mercado acionário é um mercado bom. Se as pessoas quiserem investir em ações, elas têm que ter em mente que é longo prazo. Né? Devem procurar um especialista de corretora de valor. Que vai orientar. Aqui em Botucatu nós temos, como eu falei para você, presencialmente duas empresas. Né? Porque isso daí realmente é uma coisa que demanda tempo e um controle meio permanente. Perfeito. Né? Ô Paulo, quando eu te conheci há mais de 10, 12 anos atrás, numa emissora de rádio, eu apresentava o programa, você tinha uma participação diária, a gente falava de dívida externa, FMI e tudo mais. Entrou o presidente Lula, né? Depois de alguns anos ele conseguiu pagar essa dívida externa, né? Zerar com o FMI e tal. Eu queria que nesse finalzinho do programa você fizesse uma avaliação do que foi realmente o governo, bem rapidamente, o governo Fernando Henrique, o Lula e o que está sendo a Dilma, para o brasileiro poder entender como o Brasil hoje ele é visto lá fora.
Bom, quando... Vou começar a voltar um pouquinho mais. Eu acho que o marco para colocar a economia nos eixos não foi nem no governo Fernando Henrique, foi anterior, foi no governo Collor. No governo Collor. Por quê? A economia brasileira é uma economia fechada. Ou seja, não sei se... a gente já tem um pouco mais de idade e a gente lembra dos carros, né? Você não tinha carro importado, a tecnologia não era tanto. Então ele foi abrindo o mercado para importações e para a gente ter acesso a novas tecnologias. Quando você tem acesso à importação, você consegue ter outros parâmetros de comparação, inclusive para importar máquina, para aumentar a produtividade. Então o grande mérito do governo Fernando Collor foi o começo da abertura da economia. Quando ele disse, inclusive, que os carros brasileiros eram verdadeiras carroças e quando abriu a reserva de mercado para a informática, principalmente. Né? Então, exatamente. Então, você começou a ter um avanço na economia já nesse período. Só que ele não conseguiu controlar a inflação. Ele deu lá, teve o plano Collor, teve aquelas coisas que não foram boas. No governo Fernando Henrique, aliás, no governo Itamar Franco, quando o Fernando Henrique era ministro da Economia, eu não lembro se era esse o título que ele tinha, ele se implantou a URV e o Plano Real. Era o ministro da Fazenda, né? Eu não lembro porque eu acho que a Zélia que foi ministra da Economia. Isso foi um marco do controle da inflação. Em 94, a implantação do Plano Real. Foi em julho de 94. Isso realmente foi um marco, que é o que ele acabou com aquilo que a gente chama de inflação inercial. Que a inflação inercial é aquela inflação em que as pessoas remarcavam os preços pela inflação que ainda ia vir. Então, foi um marco o Plano Real. Entendi. Né? Foi uma engenharia econômica fantástica, né? E foi quando conseguiu realmente colocar a inflação em patamares aceitáveis, né? Durante o governo Fernando Henrique foram implantadas algumas coisas que são usadas até hoje. Por exemplo, nós temos o Bolsa Família, que na verdade não é do governo Lula, é do governo Fernando Henrique. Ele tinha outro nome, né? Eram outros tipos de bolsa, né? Era Bolsa Escola. Então ele tinha alguns programas de distribuição de renda para as classes menos abastadas, né? Na verdade, para a classe muito pobre. A lei de responsabilidade fiscal também é do governo Fernando Henrique, que foi para colocar as coisas nos eixos em relação aos gastos públicos. Muito bem. Então, ele teve esses méritos, mas o ajuste da economia da inflação não permitiu que o país crescesse muito naquele período. Mas não era possível crescer sem controle da inflação. Entendi. Então, tanto que o Fernando Henrique se elegeu, se reelegeu, aí entrou o governo Lula. 2003. Isso. Nós tivemos uma turbulência grande quando entrou o presidente Lula e as pessoas tiveram muito medo, principalmente no mercado financeiro, que ele fosse mudar alguma coisa. Ele usou de muita sabedoria e manteve aquilo que era bom do governo anterior. Tá? Eu estou querendo dizer que ele usou o que o governo Fernando Henrique fez, que é isso que tem que ser feito. A gente não pode achar que o governo é só 4 anos, o país não dura só 4 anos. Verdade. Então ele continuou esse processo, né, de distribuição de renda, mas no meu modo de entender, apesar das coisas terem melhorado, elas seguiram um caminho natural, tá? Elas seguiram um caminho natural, né, e foram melhorando porque começou com uma base correta. Quando você falou da dívida externa, que o Lula pagou a dívida externa do Brasil, não existia momento mais favorável para isso. Por quê? Porque nós tínhamos um dólar muito baixo, nós tínhamos reservas cambiais altas e ele foi pagando isso daí no momento adequado. Não foi só o Brasil que fez isso. Por que isso foi bom? Não existia confiança no mercado internacional no governo Fernando Henrique, antes do governo Fernando Henrique. O governo Fernando Henrique foi construindo isso daí através de superávites do orçamento público e tudo mais. E o Lula, acompanhando o que era feito no governo anterior, foi conquistando também essa confiança. Então, o Brasil no mercado internacional passou a pagar menos juros e chegou no que a gente chama de grau de investimento. Grau de investimento é uma qualidade que o país tem para receber investimento de estrangeiros. Passou a ser o Brasil confiável lá fora. Isso. Aí, infelizmente, né, nós tivemos a crise de 2008, foram dados os estímulos e a atual presidente se elegeu. E no modo de ver dela, ela tinha que manter os estímulos que começou no governo Lula. Entendi. Né? No meu modo de entender,
esses estímulos foram excessivos e ela deixou de dar estímulo no investimento, né? Que é agora que eles estão tentando fazer isso. Mas você não consegue convencer empresário nenhum em fazer investimento se ele não confiar no futuro. Porque, por exemplo, você vai ampliar sua fábrica, comprar máquina, comprar equipamento, e você vai ficar 5, 6, 10 anos pagando. Então você tem que achar que tem futuro, certo? E existe uma dificuldade muito grande da gente ampliar os investimentos pela essa falta de confiança. No atual governo, aumentou muito, já começou no governo Lula, e no atual governo, aumentou muito a intervenção do governo na economia. Né? Você vê que a participação do governo, por exemplo, da Petrobras, aumentou vertiginosamente. Entendi. Veja bem, isso é uma opção. Eu, particularmente, não sou favorável a essa opção da intervenção do governo na economia. Né? Por que eu não sou favorável? Porque o governo tem que se preocupar com aquilo que a gente está vendo nos protestos na rua. Ele tem que se preocupar com a educação, tem que se preocupar com a saúde. E não se tornar sócio da Petrobras. Certo? O governo tinha 51% da Petrobras e aumentou para 62%. Né? Ele fez isso através de uma manobra contábil? Fez, mas ele poderia ter pego esse dinheiro para investir em educação e saúde. Sem dúvida. Ele está apostando tudo no pré-sal, mas as coisas não estão acontecendo na velocidade esperada. Acharam que era para hoje e a coisa pode ser para depois de amanhã, né? E outra coisa, você veja, por exemplo, está tendo uma revolução energética nos Estados Unidos, que é o gás natural a partir do xisto. Certo? O gás natural nos Estados Unidos custa em torno de $4 por BTU, que é a unidade de referência, é uma unidade inglesa. No Brasil custa 16. Meu Deus. Então, o que acontece? Eles estão produzindo energia barato lá. Então, muitos investimentos que a gente ia ter aqui, vai ter naquele paizão lá do norte. Quer dizer, eles estão constituindo fontes alternativas, bem mais baratas, fazendo com que o petróleo seja uma interrogação a mais. Né? Exatamente. Então, são apostas que são feitas, certo? Eu espero que o governo controle realmente a inflação. Você vê que o Banco Central está aumentando a taxa de juros, mas as coisas estão acontecendo no momento errado. Entendi. Porque nós estamos fazendo investimento, nós queremos investimento aumentando os juros. É um contrassenso fazer isso daí. Você quer incentivar o investimento, você abaixa os juros, mas o governo precisa controlar a inflação. Nossa. Entendeu? Então, quando eu falei que o governo estava dando muito estímulo para o consumo, ele abriu mão de muito da receita tributária dele. Hoje, que a economia está desaquecendo, ele não pode mais abrir mão e não dá para ele dar o estímulo porque não tem dinheiro. Está numa sinuca de bico. Ele está numa sinuca de bico. Ele não, nós. Nós, né? Com certeza. Então, a situação é mais complicada. Por isso que as coisas têm uma sequência para ser feitas, né? E agora a gente espera que ele possa ir, que a inflação entre sobre... Porque, infelizmente, para derrubar a inflação, vai ter que derrubar a atividade econômica. Paulo, eu gostaria de agradecer a sua participação aqui no nosso Encontro Marcado, nessa verdadeira aula de economia. E eu vou tentar, eu sei que é difícil trazê-lo mais vezes aqui no programa. Muito obrigado, viu, Paulo? Muito obrigado, foi um prazer. Nós vamos ao apoio cultural, já voltamos com a parte final do Encontro Marcado. E agora eu quero falar para você a respeito do Grupo Berimbau. Peças e postos. Para abastecer o seu carro, procure os postos do Grupo Berimbau. Qualidade para você. Na hora de comprar peças para o seu carro, não importa o ano de fabricação, não importa a marca, você encontra a peça que o seu carro precisa em Autopeças Berimbau, Berimbau Autopeças. Facilidade no pagamento, garantia do que comprou, tudo isso na Autopeças Berimbau. É o Grupo Berimbau, peças e postos, sempre o melhor para você. A Academia Regina Volpato foi criada para facilitar o dia a dia da mulher botucatuense e região,
tornando melhor a sua qualidade de vida. A academia conta com a aparelhagem de musculação e aeróbica completas, com o que há de mais moderno no mercado. Aqui você vem, faz o seu treino personalizado, faz a plataforma vibratória, toma sua ducha, seca o seu cabelo, passa a chapinha, almoça e volta para o seu trabalho. Venha conhecer o espaço feito especialmente para você, mulher, onde o foco é a qualidade, a satisfação e o bem-estar das minhas alunas. Mana mana, mana mana, mana mana. Agora vamos falar para você a respeito da Drogaria Aparecida. A Drogaria Aparecida é que oferece o nosso Tá na Rede. A Drogaria Aparecida tem muitos e muitos anos servindo a cidade de Botucatu. Aberta todos os dias, sábados, domingos, feriados, até a 1h da manhã. O medicamento que você procura com a orientação de profissionais, você encontra na Drogaria Aparecida, na Major Mateus 388, na Vila dos Lavradores. Drogaria Aparecida trazendo Tá na Rede. E agora ele está chegando, JP, o menino da TV, o apoio cultural dos laticínios GG, o leite integral desnatado, semidesnatado, o queijo, a manteiga, o achocolatado, o creme de leite, são produtos que não podem faltar no seu dia a dia, são produtos de qualidade, são produtos dos laticínios GG, o melhor para você. Laticínios GG trazendo JP, o menino da TV, JP com o papagaio. Vamos ver o JP. Vai, JP! E aí, pessoal? Tudo beleza?
Será que além do papagaio, oi loro, algum outro animal imita a voz do ser humano? Sim, o Mainá, que vive em florestas da Ásia, principalmente na Índia. Ele consegue falar algumas palavras e até mesmo pequenas frases. Mas o campeão continua sendo o papagaio. No Brasil, o mais falante é o papagaio verdadeiro e no mundo, o papagaio cinza africano. O recordista dessa espécie conseguia falar até 900 palavras. Legal, né, pessoal? Então tá, até semana que vem. Tchau! Esse foi o JP. E com o JP nós chegamos ao final de mais uma edição do Encontro Marcado. As novidades sobre o programa você acompanha no Facebook Márcio Paes de Almeida. Uma boa semana a todos e até a semana que vem. Tchau, gente.